Abra comigo o santo livro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo os relatos de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, nós vamos ler somente 2 versículos, 26 e 27. Mateus capítulo 16, os versículos 26 e 27. Ouça com fé a palavra de Deus. Diz assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém? Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Eterno Deus, soberano Pai, nós bendizemos a Ti, Senhor, por Tua fidelidade, Pai, mesmo sendo pecadores, indignos do Teu amor e da Tua graça. Nós queremos render graças a Ti, Senhor, por Tua palavra lida essa noite. Pai amado, fala conosco, Senhor, eu rogo a Ti que o Teu bendito Espírito, Pai, possa dirigir o nosso coração, inclinar o nosso coração, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para guardar a Tua palavra no coração, Senhor. Eu suplico, Pai, a Tua bênção sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo essa noite. Usa-me, Pai, conforme o Teu querer. Dá-me graça, pois sou carente. Dependo da Tua graça, Senhor, que o Senhor possa falar, Senhor, que não seja eu, mas o Senhor falando essa noite conosco. É o que eu te peço, eu te rogo, no bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vivemos em uma época onde a nossa cultura é muito influenciada pelo relativismo. Uma cultura onde não existe mais, na sua totalidade, verdades absolutas. E onde muitas verdades absolutas têm sido levadas de forma relativa. No tocante à fé cristã, a palavra de Deus, nós temos a influência dessa nossa cultura, e muitos cristãos, até do meio do povo de Deus, olham às vezes para a palavra, para o texto, e às vezes balança a cabeça, e se realmente é ou não é. Então a gente vive nesse mundo de confusão, onde muitos têm as suas próprias verdades, e onde aquilo que Deus fala nos seus 66 livros tem sido ignorado e levado de forma relativa. Isso é muito cotidiano. Acho que alguns de vocês já até passaram por situações onde, às vezes, há momentos que é até complicado você compartilhar a sua fé. Eu até compartilhei isso com os jovens do catecúmeno, os irmãos. A situação que eu estava na barbearia e tinha um jovem passando na TV, um certo cantor bem famoso, que se declarou gay no YouTube. E eu, do nada, empolgado, conversando com o barbeiro, olhei, virei e falei: rapaz, esse jovem é gay agora, Ele: cala a boca, não fala isso aqui, nem fale esse nome aqui, porque tu pode sair daqui até preso. Estava cheio de homens lá, cortando o cabelo. Então, aí eu falei para ele: rapaz, eu acho que se João Batista se vivesse nos nossos dias, eu acho que ele não duraria nem 2 dias. Acho que ele não duraria nem um dia, Porque João Batista, ele era muito radical, e ele não tinha papa na língua, Ele falava mesmo a verdade, podia ser rei. Tanto que ele chega diante do rei Herodes, e diz: Herodes Antipas, a mulher com quem tu está agora é a mulher do teu irmão Filipe de Itureia, tu está em adultério. Por isso que ele perdeu a cabeça. Então, é complicado nos nossos dias, nós como cristãos que temos a verdade absoluta de Deus, não uma opinião, não uma filosofia, um pensamento da nossa mente que fluiu do nosso coração, não. Aquilo que foi dado a nós, o santo livro de Deus, a santa palavra do Senhor, verdade inabalável. Então é difícil para nós, que vivemos nessa cultura influenciada por esse relativismo, às vezes pregarmos até a palavra. Você tem que ter muita sabedoria para pregar a palavra, dependendo de cada momento ou local que você está.
para pregar o santo evangelho do Senhor. Coisa que algumas décadas atrás não era muito assim, mas hoje é muito delicado. O assunto não pode falar muito assim, tem que ter uma cautela. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade absoluta de cada crente, de cada cristão. E ela deve ser proclamada como ela é, como palavra do Senhor. Por que eu falei isso de antemão? Porque o tema a qual quero tratar nessa noite é a respeito da eternidade, da nossa alma, de algo que nós, dia após dia, ano após ano, precisamos cuidar, precisamos examinar como estamos diante do Senhor, como que está a nossa vida espiritual diante do nosso Deus. Nós devemos viver à luz da eternidade e precisamos orar nos nossos dias, principalmente como Jonathan Edwards, que orava a Deus pedindo: Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Que nós possamos, irmãos, ter também como pressuposto isso, ter essa perspectiva. Mas nós vemos que no decorrer do tempo, a gente às vezes se deixa levar pelos afazeres, pelo trabalho, pelo estudo, e muitas das vezes nos pegamos terrenos demais, nos pegamos indolentes, negligentes quanto à palavra de Deus, quanto ao chamado cristão, porque o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, existe nele uma segurança a qual nos é dada, e existe nele também advertências a qual é dada a cada cristão, a cada crente. A palavra de Deus nos dá o conforto, o benefício da salvação em Cristo Jesus, mas ela também nos adverte a que permaneçamos nessa graça, por meio da pregação fiel da palavra do Senhor. Então, eu quero falar a respeito da eternidade. Como que está a sua alma? Como que está a nossa alma diante do Senhor? É difícil, irmãos, para nós que temos uma vida corrida, que muitas das vezes não priorizamos a leitura da palavra, a oração, que muitas das vezes não priorizamos a comunhão dos santos, e somos pegados desta forma, pegados indolentes quanto a Deus e quanto a sua palavra. Mas Jesus é bem claro neste versículo, neste texto, a qual ele diz: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Que aproveita. Essas coisas que foram dadas para nós, eu não estou aqui fazendo apologia à pobreza, e apologia a qualquer outro tipo de que você não deve trabalhar e viver uma vida comum, porque isso é bom e Deus nos deu para que nós vivamos assim e fazer uso dessas coisas para a sua glória. O perigo está quando essas coisas tomam do nosso coração o lugar de Deus, o trono de Deus, porque tudo aquilo que Deus não está em proeminência, não está em primeiro lugar no nosso coração, tudo aquilo que está fora de Deus e aquilo que amamos mais do que a Deus se torna uma idolatria para nós. Quando que nós somos pegos desta forma? Quando rejeitamos essas coisas, quando rejeitamos a palavra do Senhor. Então é um pouco até difícil, muitos pregadores se esquivam, procuram pegar os textos melhores para se pregar, um texto de ânimo que é bíblico e é bom para nós, mas há momentos que precisamos parar para refletir no tocante à nossa eternidade. Deus nos fez homem e mulher, a Bíblia diz que no início, conforme a sua imagem e semelhança, mas com o advento da queda, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz Romanos 3, 23. Todo descendente de Adão é pecador e merece a condenação eterna. Nós sabemos disso. Então, irmãos, nós como seres que fomos feitos por Deus, conforme a sua imagem e semelhança, nós sabemos que após a morte está uma eternidade nos aguardando. Está uma eternidade esperando por cada um de nós, cristãos ou não cristãos, ímpios ou crentes. E a pergunta é: onde eu e você, onde nós vamos passar a nossa eternidade? Onde vamos passar a nossa eternidade? Muitas pessoas, pela influência de alguns filósofos e de outras filosofias, procuram entender
absorver para o seu coração, entendendo que o céu é somente uma metáfora, uma prefiguração, né? Aquilo que os teólogos liberais têm feito, dizendo que Gênesis 1, 2 e 3 foi só uma metáfora que Deus fez, que realmente não é uma verdade absoluta, e que aquilo foi só algo, uma metáfora. O que eles querem fazer é destronar o plano de Deus no tocante à redenção e à salvação, e a situação da alma de cada um, de cada homem e de cada mulher. Nós sabemos que isso é uma falácia e é uma mentira, porque o nosso Deus não mente, e aquilo que está prescrito na sua palavra saiu da boca do Altíssimo, do Eterno Deus, por meio dos seus santos que redigiram o seu santo livro inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Então, onde você passará a sua eternidade? Jesus diz em Mateus 8, 11, 12, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, né? Falando ali para os judeus, para os fariseus, que se sentiam religiosos. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomar-se-ão assentos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos dos reinos, se referindo a eles, aos fariseus, ao do seu povo judeu, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Não existiu nenhum outro pregador, nenhum outro profeta do Antigo Testamento, nenhum apóstolo. Você vai ver em todas as cartas, em toda a Bíblia Sagrada, uma pessoa que falou mais a respeito do inferno e da condição do homem, da sua eternidade, que teve mais preocupação com a eternidade de cada um de nós do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi o que mais citou a respeito deste lugar, do inferno. Mas o que é que o inferno tem a ver com esse texto que lemos? Onde Jesus está dizendo para os seus discípulos, dizendo, se referindo a eles, pois que aproveita se o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma. Porque a nossa alma, irmãos, é o que mais importa para nós. Como está a condição da nossa alma, é a forma que vai ser o modo como vamos viver a eternidade diante de Deus, diante do Senhor. Aqueles que aceitaram a graça do Evangelho e que ouviram o chamado eficaz do Senhor, receberão e herdarão o reino do céu, o céu de glória, preparado para aqueles que amam o Senhor. Mas aqueles que rejeitaram o Evangelho, aqueles que fecharam os ouvidos para a voz de Deus, para a pregação genuína do Evangelho, se encontrarão nas chamas, onde diz a palavra do Senhor, que é um lugar de ranger os dentes. E o inferno, ele não é uma metáfora. O inferno, ele não é uma filosofia inventada pelos gregos ou qualquer outro. A palavra de Deus nos diz que há este lugar terrível, que aqueles que amaram mais o mundo do que a Deus, irão morar lá. Que aqueles que rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a graça de Deus, irão habitar neste lugar. É um lugar de castigo, onde a consciência, onde todos estarão conscientes e serão inacabáveis, onde muitos estarão sendo julgados, não por demônios. Muitos têm uma ideia de que o inferno é um lugar onde os demônios estão imperando lá e furando alguém com um tridente, não sei, um ferro, e batendo. Isso não é o inferno, a forma como a palavra de Deus nos mostra. O inferno só é inferno porque Deus está lá. Se você não sabe, nós estamos ministrando a um Deus santo, a um Deus que Abacuque 1,13 diz que ele não pode, seus olhos é tão puro que ele não pode contemplar o mal, ele não pode ver o pecado. O Deus a qual nós estamos ministrando e adorando nessa noite é aquele que, quando Isaías viu no seu trono, no capítulo 6, ele amaldiçoou a si mesmo, dizendo: ai de mim, que sou um pecador, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E interessante que o profeta Isaías, aliás, aqueles serafins que entoavam aquele cântico, não se referiam a um atributo muito conhecido pela nossa geração, como o amor, 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 ou como a misericórdia, misericórdia. Não, a Bíblia diz que eles, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, e com 2 cobriam o rosto, e clamavam uns para os outros:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ali, os serafins estão falando da imanência de Deus, da transcendência de Deus, que Deus transcende a nossa mente, da santidade pura, da pureza de Deus, da separação de Deus, de tudo aquilo que foi criado. Então, o nosso Deus, ele é santo, por isso que ele abomina o pecado, por isso que existe um inferno para punir aqueles que praticam o pecado, que é uma abominação diante do Senhor, do nosso Deus. Bastou um pecado só para Adão e Eva ser tirados do jardim, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então o nosso Deus, você tem que ter em mente que o Deus a qual nós estamos ministrando não é aquele Deus bacana, legal, que tem um nome, não sei, que a nossa geração acha que é um Deus que você pode dirigir ele a qualquer forma, você pode cantar ele de qualquer forma, pregar de qualquer forma, que você pode cantar louvores a ele de qualquer forma. Esse não é o Deus das Escrituras. Guarda teu pé quando entrares na presença do Senhor, diz Eclesiastes 5. Nós devemos estar calados diante desse Deus que transcende todo o pensamento, que é santo e digno de toda a adoração, toda a adoração. Por isso que a Bíblia é bem enfática em dizer que toda boca se cale diante do Senhor e todo homem seja mentiroso diante dele, porque Deus é quem conhece tudo e a sua santidade transcende todas as coisas, porque ele é puro, ele é separado de tudo. É tanto que os serafins não têm pecado, não havia necessidade deles cobrir o rosto, as pernas, mas por reverência, por saber e conhecer quem que está naquele trono, eles cobrem o seu rosto para não vê-lo, os seus pés, por reverência àquele lugar que está aquele trono, e entoa louvores a ele, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então tenha cuidado. A palavra de Deus, muitas das vezes falando por um homem, se for pregada fielmente, como nós a temos recebido aqui neste lugar, deste púlpito, domingo após domingo, se nós ouvirmos a palavra de Deus e permanecermos na nossa ignorância, no nosso pecado, nós receberemos o mais justo juízo, porque a palavra de Deus é pura, santa, e Ele requer do seu povo uma obediência e adoração a Ele. Então, é esse Deus, foi esse Deus que fez este lugar, para castigar aqueles que são impertinentes, que não dão ouvido à voz de Deus. E isso, irmãos, para nós que achamos hoje tudo tão comum, aqueles que leem a Bíblia, o que acontece hoje para eles, como disse Martin Lloyd Jones, não é algo de se espantar. Quem lê a Bíblia já sabe, mas às vezes nos apegamos assustados com o que está acontecendo com a nossa geração. Nossa geração se tornou tão terrena, tão imediatista, que chama. Nos tornamos tão terrenos, abraçamos tanto agora, aqui, e às vezes nos apegamos, esquecendo-nos da eternidade, de que um dia nós vamos estar diante de Deus, no seu alto e sublime trono, diante dele, do juízo, para prestar conta daquilo que fizemos aqui. Então existe esse lugar é uma verdade, é uma realidade, e aqueles que não creem no Senhor serão lançados lá, não um dia, não 2 dias, pelos séculos dos séculos. É a palavra de Deus que diz, em Apocalipse 20:10, que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então o inferno não é um dia, não é o purgatório que você vai para lá e pode pagar uma penitência, rezar 2 Ave Maria e voltar de novo. Não é um lugar intermediário, um estágio onde o ímpio depois com o tempo é aniquilado e some. Não, a nossa alma é eterna, e nós estaremos diante de Deus nessa eternidade, ou com Cristo, ou com o diabo e o falso profeta e a besta. São palavras duras, mas que nós precisamos meditar e parar para pensar nisso.
para meditar nessas coisas. Como que eu estou diante do Senhor? Havia aquele homem onde Jesus fala aquela parábola, onde ele plantou vinha e disse: come, bebe, segue e descansa, alma, porque tens muito e tem abundância. Pois come, bebe e dorme. E Jesus exclama para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Para quem você tem vivido, e para quem será a tua alma? Será para Cristo, para o reino de Deus, ou será para o inferno de castigo e tormento eterno? Nós devemos ter isso em mente. O inferno deve nos trazer esse pavor. Ele está na palavra de Deus, demonstrado na palavra, pregado por Cristo, não somente de enfeite, porque é mais bonito, não, mas para chamar a atenção do povo de Deus, para saber de onde Deus nos tirou, e para sabermos e darmos glórias a Deus, por Ele ter nos tirado deste terrível lugar, por meio de Cristo Jesus. Então o inferno não é uma experiência da ausência de Deus, é uma experiência da presença de Deus, do Deus vivo, verdadeiro e eterno. Hebreus no capítulo 12, versículo 29 diz que Deus é um fogo consumidor. Ele é um fogo consumidor. O inferno também ele é comparado em Apocalipse como o lagar da cólera de Deus, da ira de Deus. O inferno é comparado a um lagar. O que era um lagar nos tempos de Cristo? Acho que é utilizado até hoje. É um compartimento, um pedaço de chão feito de concreto em cima de uma pedra, onde era jogado as uvas, e via um homem e pisava por cima daquelas uvas para que saísse, para poder fazer o vinho. A ira de Deus é comparada a um lagar, onde os ímpios serão lançados neste lagar e serão pisados pelos pés de bronze de Cristo, serão esmagados e os seus sangues escorrerão, sofrendo eternamente no inferno. O inferno é comparado a isso, é a cólera de Deus, é a ira de Deus. Irmãos, não há mais nos nossos dias pregações a respeito do inferno, por isso muitos ficam com medo de falar e de atemorizar as pessoas, mas nós devemos falar da condição das pessoas, porque senão elas irão para este lugar. O que pode tirar o pecador deste lugar, dele ir para lá, é somente a graça soberana de Deus, por meio da pregação do Evangelho. A criação, tudo que foi feito, demonstra a glória de Deus, mas é somente uma graça comum, onde muitos conhecem a Deus não de forma salvífica. A salvação vem por meio da pregação do Evangelho. Então pense na sua alma, pense nos seus parentes que ainda não são cristãos, que ainda não entenderam o Evangelho, que ainda não se sujeitaram ao senhorio de Cristo. Eles irão para este lugar se não se arrependerem. O inferno é real, irmãos. O inferno é real. É o lagar da ira de Deus, da cólera de Deus, onde todos serão funilados pela ira do Senhor, Deus Santo, Todo-Poderoso. Então o inferno não é uma metáfora, não se engane. Não se engane, ele é real. Por que nós precisamos parar para pensar nessas coisas? Por quê? Porque ainda a redenção não se consumou por completo. Nós ainda não estamos glorificados. E Hebreus diz no capítulo 3 que nós devemos nos exortar uns aos outros pelo dia que se chama hoje, para que não sejamos enganados pelo pecado. Nós devemos nos exortar uns aos outros. Se nós viemos à igreja domingo após domingo e nos encontramos na semana, é porque nós precisamos ser advertidos por esta palavra. Porque nós precisamos, porque ainda há a presença do pecado em nós. E nós necessitamos de ouvir e ser exortados pela palavra de Deus. Então o Evangelho, ele nos dá segurança e nos dá advertências. Advertências essas que nós precisamos dar ouvido e prestar bastante atenção naquilo que Deus fala conosco. Então, o que aproveitará? O que aproveitará, irmãos, as conquistas? O que aproveita um homem ser o artista mais, procurar ser uma pessoa famosa nesse mundo, se ele não será conhecido no céu?
O que adiantou Michael Jackson, conhecido pelo mundo e ganhou o mundo inteiro, mas não tem o seu nome escrito no livro da vida? Não adianta de nada, é inútil. Nós devemos entender e meditar na brevidade da vida. Nós somos breves e passageiros. A nossa vida aqui é como um vapor, que logo aparece e desvanece. Logo nós passamos, voamos. O salmista diz que a nossa vida é como um conto ligeiro. Como um conto ligeiro. Meditemos, irmãos, nessas coisas. Na eternidade, onde iremos passar. Na brevidade da vida. Lembre-se que a sua vida, você a tem, e só tem uma. E ela deve ser vivida para Deus e para Cristo. Não haverá mais chances após a morte. Não haverá mais chance, irmãos. Não haverá mais perdão. E a morte é algo iminente. E que é por isso que Jesus fala: louco, esta noite, agora, pedirão a tua alma. E o que tens preparado? O que nós temos preparado? Se eu e você partíssemos hoje à noite, com quem nós encontraríamos? Porque não é, irmãos, uma questão, como alguns pregam, que quando você morre, você vai para um estágio e fica lá aguardando a ressurreição de todos. Não. Jesus mostra na parábola do rico e do Lázaro, no capítulo 16 de Lucas, que o rico morreu e foi sepultado. E no inferno, ele rogava a Deus para que Lázaro, no seio de Abraão, no céu, molhasse pelo menos a ponta do dedo e refrescasse a língua dele. É interessante naquela parábola, sabe o quê? Que em momento algum, você pode ler a parábola no capítulo 16 de Lucas depois, em momento algum ele fala para Abraão, para que ele saia daquele lugar. Não, ele roga a ele para que ele mande alguém para pregar para os seus parentes, que estão lá ainda. Mas em momento algum, você vai ver ele pedindo para sair daquele lugar. Porque aqueles que estão no inferno, eles sabem por que estão lá. Os pecados deles, por assim dizer, estão escritos, como dizia a dona Tairus, na sua testa. Eles sabem por que estão lá. Eles sabem por que Deus o mandaram para lá. Por que ele está sob a ira de Deus. Então o inferno é este lugar terrível, onde todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus e o glorioso Evangelho vão estar para todo o sempre. Cuide da sua alma, que aproveite as conquistas, as riquezas, acumular dinheiro após dinheiro, ficar rico. Eu disse no começo que isso é bom, isso é maravilhoso. Mas, e se isso toma de conta do teu coração? É pecado. Se isso é usado de forma ilegítima, é pecado diante do Senhor. E Deus abomina. Então, o que adianta? Nós temos uma geração imediatista em que vive para si mesmo, para se autonomear, para ter grandeza, para aumentar currículo. Tem pessoas se escabelando para ser o bichão, né? Como muitos dizem. Mas a sua alma está morta. A sua alma não tem comunhão com Deus. A sua alma não tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Ele não sente mais as advertências de Deus no seu coração. A palavra parece que entra no ouvido e sai no outro. Ele não tem mais comoção. Quando a glória do Evangelho é pregada, ele não tem mais aquelas afeições para com o Evangelho. Muitos já estão entregues ao seu pecado a tal ponto de que a sua consciência não alarma mais a ele mais. Ele está em uma situação, num sono tão profundo, acomodado no seu pecado, que ele não sente mais. Ele não se agoniza mais por causa do pecado. Não há mais isso em seu coração. E é interessante, sabe o que, irmãos? Que Jó diz que essa geração, no tempo dele, bebe iniquidade como água. Destila iniquidade como se fosse água. No profundo poço de iniquidade. Essa também é a situação da nossa geração. Uma geração que vive no pecado a tal ponto que tornou o seu ambiente, ele se torna confortável. E quando ouve uma pregação que o confronta, ele acha ruim. Mas isso é bom, porque é a graça de Deus o chamando para voltar-se para Ele. A pregação do inferno é uma das demonstrações mais graciosas da misericórdia de Deus para com o seu povo.
onde ele mostra a realidade verdadeira daqueles que vão morrer com Cristo e sem Cristo. A graça, há amor nisso que está sendo pregado aqui à noite. As pessoas banalizaram o amor de Deus a tal ponto de achar que Deus é um Papai Noel gordão sentado no trono, como um avô acolhe o neto, põe no colo e dá o que quer para ele. Isso não é amor de Deus. O amor verdadeiro é aquele amor que corrige, é aquele amor que direciona, é aquele amor que disciplina. Esse é o amor paternal de Deus, divino. Da mesma forma que qualquer pai que tem filho, disciplina o seu filho, Deus também nos disciplina por meio da sua palavra, nos trazendo alarmes, nos trazendo pregações, exortações, nos despertando, para que possamos voltar para Ele. Esse é um Deus de amor, de misericórdia, de graça, que chama a nossa atenção. Tudo isso por causa do seu amor para conosco. Irmãos, e a nossa geração é a geração que, por causa do pós-modernismo e tanta coisa, né, tanta desculpa que a gente dá, é por causa do iluminismo, é por causa disso, é o pecado. É o pecado no coração que impera no homem. E que com o tempo, com o chegar do fim dos tempos, ele vai só aumentando. Ele vai só aumentando, vai só fluindo no coração. É interessante, Leonard Ravenhill, acho que você já deve ter visto algum vídeo dele por aí no YouTube, é um pregador inglês metodista. Ele diz que o entretenimento é o substitutivo do diabo para a alegria. Isso é verdade. Muitos perderam a alegria verdadeira da fé cristã para se enfurnarem no entretenimento, a ponto de deixar o dia do Senhor, de deixar a comunhão dos santos, a ponto de abandonar sua própria família para satisfazer as diversões e os desejos do seu coração. Então, o entretenimento na nossa geração tem sido o substitutivo do diabo para a alegria, tem substituído a alegria verdadeira pelo entretenimento. Não, eu vou maratonar uma semana essa série. Não que você não possa assistir, é bom, mas tudo que chega a ser exagerado e tira a nossa comunhão, nossa comunhão com Deus, nós devemos tirar da nossa vida. Pessoas que maratonam uma série semana após semana. Tem muitos crentes com olheira, mas não é porque trabalha tarde e acorda cedo para trabalhar, é porque não dorme. De tanta olheira, de tanto assistir coisas que muitas das vezes tiram o seu foco da eternidade, tira as afeições. Irmão, você acha que alguém que assiste 7 horas diante de uma televisão vai conseguir abrir a Bíblia depois para ler? Não consegue. Ele está tão cheio dessas coisas que ele não vai conseguir. E às vezes nós somos pegos assim. Nós somos pegos dessa forma, enfurnados no nosso entretenimento, e não damos ouvido à verdadeira exortação do Senhor, que nos chama para termos comunhão com Ele, a maratonarmos a Bíblia, a palavra de Deus, a orarmos ao Senhor. Você percebe que o mundo tem feito tanta coisa para tirar essas coisas de nós, para tirar o crente, tirar o foco do cristão. E não é dessa forma, irmãos, que devemos ser achados. Jesus já dizia no versículo anterior, versículo 24, ele diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. É uma abnegação, a ponto de negar os próprios prazeres, desejos nossos. Deus nos chama dessa forma. Essa é a verdadeira vida cristã. Essa é a verdadeira vida cristã. E não há maior método, irmão, de evangelismo para uma igreja do que a convivência dos crentes e o testemunho de cada um de nós. Certo que devemos pregar, mas o testemunho também fala muito alto a respeito daquilo que cremos. Martin Lloyd Jones disse que na Segunda Guerra Mundial os padres foram evangelizar os soldados, e para chamar a atenção deles, beberam cachaça, vinho e fumaram também com eles, achando que ia trazer eles para a fé.
O povo de Deus não usa de artimanhas do mundo para atrair o mundo. Nós pregamos o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que é poder de Deus. Irmãos, nenhuma artimanha, nenhuma técnica humana que alguém possa fazer, ou que qualquer tipo falso profeta ou apóstolo levante dizendo que vai salvar alguém, não existe isso. Não existe. A salvação é algo divino de Deus, onde Deus nos dá gratuitamente por meio de Cristo, onde Deus opera essa obra soberanamente em nosso coração, por meio de Cristo. Só essa graça, irmãos, pode nos livrar da condenação eterna, da condenação do inferno. Ele continua no versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O Cristo que foi, que reina, que está à destra de Deus, um dia também ele voltará em glória, em glória. Então eu e você seremos surpreendidos ou pela nossa morte, ou pela volta de Cristo em glória, onde a Bíblia diz que os céus se abrirão de um lado ao outro, do oriente ao ocidente, e todos o verão, e todos terão que se prostrar diante do Senhor. Todos, a Bíblia diz que todos terão que se ajoelhar diante de Cristo Jesus, o nosso Senhor em glória, que virá para julgar todas as coisas, todas as nossas obras. Meditemos essas coisas, irmãos. Pare um pouco o que você está fazendo. Medite na glória de Cristo. Medite na bendita salvação dada a nós por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se envolva na palavra, busque na palavra, medite na palavra e tenha comunhão com Deus por meio da palavra e da oração. Irmãos, é algo absurdo. Eu não sei se é porque eu fui criado assim, mas no interior, no mato, por assim dizer, que parece tanta coisa, parece que é algo. Você é uma geração muito delicada. Você tem que ter cuidado para não falar, senão vai ofender o homem, né? Senão vai. Então, a gente foi criado mais aquele impulso de ouvir falar alto, é um pouco até meio complicado você conversar até com certos homens de hoje. Então, nós somos chamados a isso, irmãos, a termos cuidado com isso, a não nos acomodar com essas coisas, a saber que há uma eternidade nos aguardando e que a morte virá a cada um de nós. Pode ser hoje à noite. Estou novo, mas vai que veio o infarto hoje, meu. E aí? Você também? Todos nós estamos sujeitos a isso, todos nós. Você pode sofrer um acidente, que Deus te livre, né, sua casa, mas pode acontecer. Todos nós estamos sujeitos a essas coisas. E aí, quando nós morrermos, o corpo fica para guardar a ressurreição. E a alma vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Como está a sua confiança na pessoa de Cristo Jesus? Será se você crê somente em Cristo para a salvação? Será se realmente você depositou a sua fé nele a tal ponto de entender que somente em Cristo você pode ser salvo? Será se realmente aquilo que você professa como sola fide, sola gratia, realmente inflama o teu coração a ponto de você entender que realmente você é um filho de Deus? Que você foi chamado por Deus soberanamente para ser seu filho, adotado por Deus por meio de Cristo Jesus? Isso enche o seu coração? Paulo, ele ansiava isso, irmãos. Paulo, ele sabia que a morte, ele estava com Cristo. Paulo e os demais apóstolos que morreram por Cristo e pela glória do Evangelho, eles sabiam disso, que o morrer era estar na presença do nosso Deus. Era já se beneficiar da glória eterna do Senhor Jesus Cristo. Então nós que estamos aqui nessa noite, há uma graça tão tremenda de Deus sobre nós, a ponto dele nos chamar a atenção como filhos,
e mostrar o caminho para nós. Porque se Ele te chamou e se Ele falou o teu coração, é porque Deus te chama. É porque Deus te chama. É porque Deus tem uma obra sendo começada no teu coração e Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus se manifesta dessa forma a nós, irmãos, chamando a nossa atenção e mostrando a sua graça, para que nós demos glória nessa salvação que foi manifestada a nós, na face de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Ele virá, Jesus voltará para buscar a sua noiva, ataviada, pura, santificada, como diz Paulo, como diz em Apocalipse. Ele voltará para buscar o povo santo, aquele que elegeu, aqueles que Ele santificou, a geração santa, povo adquirido por Deus, aqueles que sofrem nesse mundo por causa do pecado, aqueles que vivem uma luta travada com o pecado. Ele virá buscar o seu povo, Ele virá buscar-nos, nós, a sua igreja, para estarmos com Ele. E nesse dia, Ele não será juiz para nós, para o povo de Deus, mas será o nosso advogado. Será o nosso advogado fiel, porque cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Corra para Cristo. Corra para os pés da cruz. Você não precisa ir para o inferno. Você não precisa, este lugar não foi feito para você. A graça de Deus é soberana para alcançar a você nessa noite. Pode ser o mais vil pecador, Deus irá alcançar você com sua graça soberana. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de graça, de verdade, Pai amado, nós somos tão dependentes do Senhor, Pai. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, pois somos carentes de Ti, Senhor. Oh, Pai, tem compaixão de nós. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por chamar a nossa atenção, por sabermos que, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós obtivemos perdão do pecado, nós obtivemos a vida eterna, Senhor. Pai, ajuda-nos na nossa falta de fé, desperta-nos, Senhor, para vivermos para a Tua glória, de modo que o Senhor seja glorificado, de modo que o Teu reino avance nesse mundo caído, Pai. É o que eu rogo a Ti, Pai, e te suplico, que essa palavra, Senhor, possa ter caído numa terra boa, e que cada coração aqui presente, Senhor, possa ser edificado por meio da Tua santa palavra. Palavra essa fiel e que não volta vazia, Senhor. É o que eu te peço e te rogo, crendo no bendito nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá.